Olá meus amigos, aqui quem fala é Felipe Trielli e estou aqui para mais um minicast para o Quinto Elemento. Não esqueçam de assinar nossas redes, de ir ao nosso canal do YouTube, Estúdio 5 Elemento, e também de ir no Instagram, Estúdio 5 Elemento, e de seguir as nossas redes pessoais. O meu é Felipe Trielli no Instagram e no Twitter. Tá bom? E hoje o nosso assunto é muito interessante. Nós vamos falar da teoria da conspiração que criou a teoria da conspiração. Todo mundo que questiona eventos suspeitos, mas que são chancelados pelo establishment, são prontamente taxados de teóricos da conspiração. Você mesmo já deve ter sido chamado de teórico da conspiração. Afinal, nossos ouvintes são pessoas muito ligadas e que prestam atenção em todas as coisas, inclusive as que estão no lado B. Muitas vezes, a diferença entre uma teoria conspiratória e a realidade é de 6 meses, mais ou menos. Isso foi escancarado nesses últimos anos, especialmente pós-2018, quando a sociedade começou a se polarizar e ficar mais dividida entre os que detêm o poder da narrativa e político, e o pessoal normal, trabalhador que vive sua vida, também conhecido como povo, ou seja, nós. Para falar sobre isso, precisamos entender 2 conceitos básicos: a espiral do silêncio e a janela de Overton. Espiral do silêncio é uma teoria de ciência política e comunicação de massa proposta em 1977 pela alemã Elisabeth Noelle Neumann. Nesse modelo de opinião pública, a ideia central é que os indivíduos omitem a sua opinião quando conflitantes com a opinião dominante. Ou seja, a gente, quando vê que todo mundo está pensando uma coisa, fica com vergonha de falar o que pensa se for contra o que está todo mundo falando, né? Por isso que é tão importante o aparato midiático, né, para cobrir algumas teorias da conspiração, especialmente quando elas são reais. Esse comportamento gera uma tendência progressiva ao silêncio, tratando-se, pois, de um movimento ascendente em espiral, daí a denominação espiral do silêncio. Quanto menor o grupo que assume abertamente a opinião divergente, maior o ônus social em expressá-la. Então, agora você vê como é importante a internet nessa coisa toda, né? A internet fez com que pessoas que pensavam mais ou menos parecido conseguissem se conectar, e elas estavam muito longe. Então é muito interessante que o fenômeno da internet ajudou a diminuir a espiral do silêncio. Já a janela de Overton, para quem não sabe, também é conhecida como janela do discurso. Ela descreve a gama de ideias toleradas pelo discurso público, ou seja, o que as pessoas toleram quando você fala. Por exemplo, se eu falar hoje aqui, deveria ser permitido adultos terem relações com crianças. Isso está fora ainda da janela de Overton, apesar de algumas pessoas estarem querendo colocar para dentro. A maioria das pessoas vai discordar disso, né? Mas quando você fala hoje, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma coisa que deveria ser universalizado. Isso já é uma coisa que está bem dentro da janela de Overton, né? E que nem 50, 10 anos, quer ver? A gente está em 2022. Em 2016, o Obama já dizia que era contra o casamento gay. Olha só que interessante. Em 2016, um democrata falando que era contra. Olha só, e gente, em 2022 já é impossível quase um republicano defender que o casamento é só entre homem e mulher. Mas enfim, o termo janela de Overton é derivado do seu criador, Joseph P. Overton, ex-vice-presidente do Centro de Políticas Públicas de Mackinac, no Michigan. Em sua descrição da janela, afirmou que a viabilidade política de uma ideia depende principalmente de ela cair dentro da janela, ao invés das preferências individuais dos políticos. Você entende que a janela de Overton está ligada diretamente à política. Então, os políticos vão defender uma ideia se ela estiver dentro da janela de Overton. Quem puxa ou empurra a janela de Overton, na verdade, ou é a mídia, e agora a internet também está ajudando a fazer, ou pessoas como o Trump, o Bolsonaro fizeram isso um pouco, o Olavo, né? Mas enfim, de acordo com a descrição de Overton, sua janela inclui uma gama de políticas consideradas politicamente aceitas no clima atual da opinião pública, que um político pode recomendar sem ser considerado excessivamente extremo para obter ou manter cargos públicos. Os grupos que querem manter o poder e o controle sobre a sociedade perceberam isso e passaram a usar as técnicas para aplicar a espiral do silêncio e mover a janela de Overton. Até a popularização da internet, isso estava indo muito bem,
né? Então, quando não tinha internet, era só ter os 6, 7 grupos de mídia em cada país, né, os mais importantes, e eles faziam a janela de Overton mover para onde eles quisessem, praticamente, né? Dificilmente tinha alguma pessoa com uma opinião muito divergente. Você vê isso nos anos 90, foi o auge disso, né? Parecia que o mundo estava em paz, de certa forma, né? Pelo menos o Ocidente aqui, todo mundo concordava mais ou menos com tudo, até que começaram a surgir pessoas, né, que estavam sendo dissidentes, que estavam falando contra essas coisas, né? Contra o que estava estabelecido. Fenômenos como Trump, Jordan Peterson, Ben Shapiro, Bolsonaro, como eu falei, e Olavo de Carvalho, que ao parecerem conservadores demais foram todos defenestrados das redações ou dos lugares onde trabalhavam, só foram possíveis graças a esse novo meio de se comunicar. Não é à toa que o foco dos grupos que detêm o poder hoje é o controle da linguagem e principalmente da internet. Mas vamos ao nosso assunto. Qual é a teoria da conspiração sobre a teoria da conspiração? Segundo o professor de ciência política Lance de Haven-Smith, o termo teoria da conspiração foi colocado em discurso público pela CIA em 1964 para desacreditar os muitos céticos que desafiaram a conclusão da Comissão Warren de que o presidente John F. Kennedy foi assassinado por um atirador solitário chamado Lee Harvey Oswald. Ele próprio assassinado enquanto estava sob a custódia da polícia antes que ele pudesse ser interrogado. A CIA usou seus amigos na mídia para lançar uma campanha para tornar as suspeitas do relatório da Comissão Warren alvo de ridículo e hostilidade. Essa campanha foi uma das iniciativas de programa mais bem-sucedidas de todos os tempos. Fecha aspas. Os críticos da teoria da conspiração sobre a teoria da conspiração afirmam que o termo apareceu por volta de 1870 e começou a ser mais usado nos anos 50, portanto a CIA não pode ter inventado. Mas beleza, a CIA não inventou o termo. Mas isso não prova que ela não pode ter usado para desacreditar teorias reais. E não é difícil acreditar nisso, né? Hoje já é uma outra ferramenta de controle. Quem nunca ouviu falar em fake news? Mas isso não é novo não. Apesar de ter começado a ser retomado em 2017, em 1793, no período de terror da Revolução Francesa, os jacobinos diziam que os estrangeiros espalhavam les fausses nouvelles, ou fake news. Apesar de ter sido inventado nessa época, o termo foi esquecido por mais de 200 anos, quando voltou a ser usado com mais força em 2017, quando a imprensa culpou as fake news pela eleição do Trump. A famosa resposta do Trump à CNN, "You are fake news", popularizou o termo de vez. E olha que interessante, já em 2017, Claire Wardle, da First Draft, uma organização criada para proteger o mundo de informações prejudiciais, anunciou que devemos rejeitar os termos fake news e censura, considerando-as lamentavelmente inadequadas para descrever os problemas. Olha aí, ela já admite que fake news já é uma forma de censura, hein? Ela agora fala de desordem da informação. Desordem informacional? Onde é que eu já ouvi isso antes, hein? Enfim, para esse pessoal, quando o povo escolhe o que quer, só pode ter acontecido errado. É a tal democracia sem povo, né? Nunca são as políticas deles os problemas, mas sim as pessoas que votaram errado por algum problema, né, externo. Se elas fazem isso, só pode ter uma explicação. Foram enganadas pelas fake news, coitadinhas. E aqui encontramos o grande mistério da humanidade. Alguém que foi eleito pela maioria do povo, que em grego quer dizer demo, representa um ataque à democracia. Pois é. Bom, mas por que eu falei tudo isso antes? As fake news servem para aumentar a espiral do silêncio, né? Então, as pessoas começam a dizer que é fake news, aí as pessoas começam a falar menos sobre aquele assunto por vergonha, e aí menos pessoas falando, as pessoas começam a ter vergonha e a espiral do silêncio acontece. E com a espiral do silêncio, eles ficam livres para mexer a janela de Overton para o lado que eles quiserem. Agora, não estou falando aqui também de 5 caras numa mesa, apesar de que em alguns casos isso pode acontecer. Eu estou falando de um movimento, né? O movimento da esquerda, né? O movimento pós-comunista, na verdade ainda marxista, todas essas ideias vieram daí,
E esse movimento faz tudo isso. Então, e eles estão muito organizados, né? Você vê que essa First Draft que eu falei é uma ONG, sei lá, não sei se é uma ONG, mas é uma organização que tem várias organizações por trás, inclusive o Google, todas essas organizações da nova ordem mundial, uma teoria da conspiração que se provou verdadeira. Então, é muito interessante, né, como as coisas vão se conectando. Agora, vamos falar, quais foram as teorias da conspiração que acabaram virando verdade, né? Por exemplo, vocês lembram do Foro de São Paulo? Pois é, o Foro de São Paulo durante muito tempo foi considerado teoria da conspiração do velho Olavo. Hoje, as próprias pessoas do Foro já falam normalmente sobre isso, a imprensa já fala o Foro de São Paulo para lá, o Foro de São Paulo para cá, e então aí você vê que eles usaram o termo teoria da conspiração para controlar o que o Olavo dizia. Assim como a história, vamos pegar um aqui mais do pessoal de esquerda, que a CIA ajudou no golpe, ou revolução, se você preferir, de 64. A CIA realmente teve alguma influência, não sei se uma grande influência, uma pequena influência, mas realmente eles estavam envolvidos no golpe. Tem outras aqui, a nova ordem mundial mesmo, né? Claro, o pessoal exagera. Aliás, esses exageros das teorias da conspiração podem muito bem ser contra-informação da CIA. O cara pega uma coisa verdadeira, a própria CIA enche de um monte de absurdo para falar, viu, esses caras são tudo maluco. Então isso também pode ser uma ferramenta de descredibilizar alguma informação. Então, a nova ordem mundial, os próprios caras também se chamam, né? O YouTube recentemente derrubou um vídeo desse último encontro que expoentes da nova ordem mundial fizeram, porque eles falaram sobre a nova ordem mundial, que eram eles mesmos, os representantes da nova ordem mundial. Temos também algumas que eu particularmente não acredito, mas eu também sempre ponho uma pitadinha de sal, assim. Não acredito, mas deixa lá, deixa na estantezinha ali, que muitas coisas que eu não acreditava acabaram se revelando verdadeiras. Mas uma das que eu não acredito é a do 11 de setembro, que teria sido feito pelo próprio pessoal do governo Bush, né? Mas eu acho ela um pouco, como é que eu posso dizer, pirotécnica demais, porque é difícil você esconder de tanta gente algo tão público assim, né? Tem o QAnon era muito divertido. Eu confesso que algumas ali eu até comprei, mas no geral eu achava muita viagem. Mas a mais divertida dos QAnon é a que eu sugiro que vocês deem uma procurada, que é Michael Jackson não está morto. Michael Jackson, na verdade, está vivo, ele fingiu a própria morte, porque ele foi abusado quando criança, e por causa do Pizzagate, que é outra teoria da conspiração muito interessante, que se provou muitas vezes verdadeira. Inclusive o Epstein, que é o epicentro dessa história toda, foi preso e cometeu, aspas, suicídio na prisão. Eu ponho aspas porque, estranhamente, ele estava numa prisão de segurança máxima e na hora que ele cometeu o suicídio as câmeras não funcionaram, os guardas não estavam lá, ele conseguiu uma corda, sabe-se lá como, tem várias coisas muito estranhas. Corda não, né? Mas um negócio para amarrar. Enfim, tudo isso estava dentro da história do QAnon, então algumas coisas foram verdadeiras. Mas essa do Michael Jackson, enfim, o Michael Jackson tinha sido abusado como criança e o Trump, junto com o JFK Jr., né, que também morreu num acidente de helicóptero suspeito, os dois estão vivos, tanto o Michael quanto o JFK, e aí eles se juntaram ao Trump para pegar todos esses caras através da presidência e pelo Deep State. E aí é uma complicação toda, mas aí tem a história de que o Michael Jackson se disfarça daquele menininho que ele criou, que foi queimado, Dave. E ele se disfarça de Dave para dar entrevistas e tal. É muito bom. E ia ser tão legal se fosse verdade. Bom, mas tem outras aqui, ó. Eu anotei várias. O Programa de Controle de Clima. Isso era uma teoria da conspiração. Nossa, esse pessoal maluco fica falando que o pessoal quer controlar o clima. Bom, descobriram depois que no Vietnã faziam chuva, colocando cristais de gelo nas nuvens.
Inclusive, depois também descobriram várias coisas. Foi proibido por lei fazer programa de controle do clima. Ou seja, se foi proibido é porque já estavam fazendo. Certo? Outra teoria aqui. O governo do Canadá tentou criar o gaydar, chamado de The Fruit Machine. Nos anos 50, um pouquinho antes, eles tentaram achar quem era gay no meio do exército ou de funcionários públicos. Na época, ser gay era, eu acho que lá no Canadá, eu acho que era até contra a lei. E aí eles ficavam passando filmes eróticos e medindo o coração dos caras. Se chamava The Fruit Machine. Isso também se provou verdadeiro. Outra teoria da conspiração que se provou verdadeira foi que o governo americano envenenou álcool durante a lei seca. Cerca de 10 mil pessoas morreram. O que significava? A lei seca, que foi uma lei que proibia bebidas nos Estados Unidos entre os anos 20 e 30. Então, nessa época, os americanos não podiam beber, né? E aí as pessoas faziam álcool em casa, faziam bebidas em casa com álcool. E aí o governo, para fazer as pessoas pararem de fazer bebida, começou a envenenar o álcool com algumas substâncias que eram nocivas às pessoas durante a lei seca, para que as pessoas falassem, está matando. Porque eles falavam o seguinte, publicamente eles falavam, se você fizer álcool em casa pode fazer mal, não sei o que, isso mata. E aí começaram a envenenar o álcool. Olha só para provar que o que eles falavam em público estava certo. Agora, pensa nessa pandemia, em todas as coisas que falaram, remédios que eram seguros, que o pessoal falou, isso aqui não é seguro. Olha quanta coisa que pode acontecer. Bom, OVNIs eu nem vou entrar, porque se eu começar a falar de OVNI aqui, a gente vai até mês que vem. Mas tem aquela história da Área 51, que tinha até um ET lá, que o pessoal fazia autópsia e tal. Bom, a maioria das coisas se comprovaram falsas, mas o governo americano recentemente abriu documentos que mostravam que tinha algumas coisas esquisitas, umas imagens e tal, e que ninguém sabe explicar até hoje o que são. Outra que é pesadíssima, a Bayer espalhou HIV pelo mundo. A gente fala das farmacêuticas, o pessoal acha, exagero, né? Bom, a Bayer, eles pegavam sangue de pessoas de grupo de risco, isso nos anos 80, quando a AIDS o HIV era um negócio pesado. E aí eles usavam esse sangue, normal. Acontece que descobriram internamente que esse sangue estava contaminado, uma parte desse sangue. O que aconteceu? Eles mandaram para a América Latina, mandaram para a África, ou seja, eles sabiam que estava. Os próprios países da Europa proibiram a venda lá, e aí os caras espalhavam pelo mundo para ganhar uma graninha. Olha só que gente boa, né? Gente finíssima. Nada como as farmacêuticas para nos salvar. Bom, Pizzagate. Pizzagate é a história que eu falei, de que muitos astros de Hollywood, muitas pessoas famosas, políticos e não sei o que, estavam envolvidos em pedofilia, em coisas sérias, em coisas graves. E existe uma ilha do Einstein, que é esse cara que se matou, que ele levava políticos, entre eles Bill Clinton, né? Muitas pessoas famosas frequentaram essa ilha e foi comprovado mesmo, hein? Isso aí, que a ilha era suspeitíssima e ele estava preso e acabou, aspas, se matando. Bom, JFK é um clássico das teorias da conspiração, né? Também não vou entrar muito no assunto, mas o JFK foi assassinado pelo Lee Oswald, só que logo depois o Lee Oswald foi assassinado. E olha só que interessante, um presidente assassinado e diziam que era um lobo solitário. Essa é a teoria oficial. Não, ele só estava lá, o cara era um maluco. E depois descobriram que tinha muito mais por trás, e até hoje a coisa é meio nebulosa. E aqui no Brasil, em pleno 2022, ainda temos dúvidas e teorias sobre a tentativa de assassinato do presidente Bolsonaro. Então você vê que a história se repete e as teorias conspiratórias também. A pergunta que fica é se elas são reais ou não, né? Fica aí o questionamento, né? Mais uma aqui. MK Ultra. A CIA usava LSD, fazia experiências mesmo com drogas nas pessoas, simplesmente sem elas saberem. E isso foi um escândalo nos Estados Unidos. E aí eles pararam com o MK Ultra só nos anos 70, depois do Watergate, que as pessoas começaram a olhar para a CIA de uma forma mais crítica e eles falavam, puta, vai dar merda. Então eles pararam
graças ao Watergate, que também foi uma doideira. Illuminati. Os Illuminati também é outro clássico. Illuminati seria um grupo secreto, como os maçons, mas muito mais esquisito. E tem um vídeo bizarríssimo do Alex Jones, que é um americano, um jornalista, que foi condenado a pagar 1,5 bilhões de multa por suposta divulgação de fake news. E o curioso é que algumas das teorias dele, como a que os sapos estavam virando, sapos machos estavam virando sapos fêmea por causa do flúor, ou sei lá, alguma coisa que tinha nas águas, se provaram reais também. E você vê que a imprensa mente, faz a mesma coisa, fake news lá, mas ninguém fala nada. Quando é um cara de extrema direita, que ele é meio maluco mesmo, aí 1,5 bilhões. Mas quem gosta de teoria conspiratória, procura o filme dele que fala sobre o Bohemian Grove. É muito louco. Ele fala sobre os encontros de republicanos até, tinha uma sociedade secreta lá que tem a ver com os Illuminati e que faziam uns encontros bizarríssimos. É bem louco esse Bohemian Grove. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é uma interessante. Mais uma, Paul McCartney. Paul McCartney morreu e foi substituído. Esse é interessante também, mas se ele morreu e foi substituído é muito bom, porque ele melhorou muito depois que foi substituído. Ou seja, os caras acharam não só um sósia, como um sósia muito talentoso. Isso é bem interessante. O governo te vigia pelo celular, pelo computador. Isso não é mais novidade, mas até pouco tempo era uma teoria da conspiração. O Homem na Lua, meu querido Kim Paim, ele compra essa teoria. Até hoje, essa é uma que eu fico assim, flat. Nem sim, nem não. Não sei. Eu acho que foi. Mas se eu descobrisse que não foi mesmo, não ia ficar muito chocado, não. Ia achar que é. Agora, a minha teoria, como eu sempre digo, é o seguinte: o homem foi na Lua e era astronauta, né? Um bando de astronauta lá. Foi tirar umas fotos, as fotos ficaram horríveis, porque boa parte das provas de que o homem não foi na Lua tem a ver com as fotos, com a luz, a incidência de luz, etc. Então seria uma das provas. Eu acho que os astronautas foram lá, tiraram foto, as fotos ficaram horríveis, né? E aí chamaram o Kubrick e falaram: vem cá, tira uma foto melhor aqui no estúdio pra gente poder fazer propaganda aqui. Enfim, foi isso. E o último, o clássico dos clássicos, que todo mundo fala: você que é de direita, conservador, terra plana. Terra plana. Essa não dá pra comprar, mas tem gente que compra e olha, gente inteligente, viu? Não é pouca gente, não. Mas não dá, né? A não ser que seja uma coisa muito assim, pelo amor de Deus, porque você olha para o céu, todas as coisas são esféricas, né? Todos os planetas, a Lua, o Sol, e de repente a Terra vai ser plana. Sei lá. E outra, para mim tanto faz, se ela for plana ou esférica, na verdade o que importa é o avião vai voar direitinho, eu vou conseguir chegar do ponto A ao ponto B. Para mim, que não sou um estudioso do assunto, sou apenas um músico, eu acho que tanto faz se ela é plana ou se ela é esférica, né? Assim como a maioria das conspirações, tirando aquelas que a gente precisa se defender. E para finalizar, eu queria fazer uma pequena lista de filmes sobre conspirações, né? Tem uns filmes bons. O primeiro, a Teoria da Conspiração, de 1992, com a Julia Roberts e o Mel Gibson. Mel Gibson é o taxista doido que tem um monte de recortes sobre teoria da conspiração e, no meio do caminho, a CIA começa a persegui-lo de verdade, porque parece que ele descobriu alguma coisa. O segundo chama Assassinato de um Presidente, de 1973, com Burt Lancaster, e é sobre o JFK. Foi o primeiro filme sobre o JFK, então é interessante a gente ver. Agora, o JFK, o filme mesmo, muito over, assim. Eu não ligo de ver filme de comunista, mas eu acho que o Oliver Stone, além de tudo, eu acho ele meio chato. Então, mas se você quiser ver o JFK do Oliver Stone, pode ver. Um muito divertido, que é mais pro humor, assim, chama Mera Coincidência,
com Dustin Hoffman e Robert De Niro. É a história de um presidente que está com uma crise e aí ele precisa inventar uma guerra. E aí ele inventa a guerra mesmo. E faz uma filmagem, We Are The World, não sei o que, mas é tudo em estúdio, não tem guerra nenhuma. E é muito legal. E o último, Sob o Domínio do Mal, de 1962, que tem o Frank Sinatra como ator. Por isso que também é interessante dar uma olhada. E tem o clássico Todos os Homens do Presidente, que é sobre Watergate, com Robert Redford e Dustin Hoffman, de 1976. Mas também é um bom filme. Vale a pena, mas... Chernobyl não é bem sobre teoria da conspiração, mas é interessante você ver como o governo faz para encobrir as informações, né? Tudo que os caras fazem. Fora que é um filmaço, uma série, né? De 2019, acho que tá na HBO. E é isso, meus amigos. Teoria da conspiração é aquela história. Você precisa saber se informar, porque especialmente após o vírus chinês, aliás, a origem do vírus também era uma teoria conspiratória que virou verdade, né? A origem não foi daquele mercado que eles falaram, foi, na verdade, do laboratório. A chance maior é de que ele tenha sido do laboratório, e era coisa que diziam, conspiração, teoria conspiratória, e hoje já New York Times fala sobre isso, uma naturalidade total. Lembrei agora também de mais um, hein? O laptop do Hunter Biden. Isso era conspiração russa, contra-informação, blá blá blá. Derrubaram o Twitter de um jornal de mais de 200 anos. Tudo dizendo que era fake news. E fake news, no final, mesma coisa. Jornais já falam com uma naturalidade, isso já virou fato conhecido. Então, não caiam nessa de fake news. Claro que existem notícias falsas, mas não é porque um fact-checker diz que a notícia é falsa que ela é falsa. E não é porque saiu no Globo ou na Folha de São Paulo que a notícia é verdadeira. E façam o básico, Pensem sobre o assunto, não saiam acreditando em qualquer coisa, mas também não saiam dizendo que é teoria conspiratória qualquer coisa. Porque, olha, muita suposta teoria conspiratória virou realidade. Mas o mais importante de tudo é a gente perceber que essas coisas, fake news, teoria da conspiração, são ferramentas para controlar o discurso. Então tomem cuidado com isso. E agora eu fico por aqui. Muito obrigado por terem me acompanhado neste podcast e a gente se vê na próxima vez aqui no Quinto Elemento. Grande abraço!